Bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja, que horário vocês estejam ouvindo essa gravação. Me perdoem o som de fundo, tá difícil aqui evitar qualquer barulho. Esses slides são só para apresentar algumas questões, na verdade, alguns exemplos sobre o jogo dos algoritmos. O vídeo, o filme, o documentário Dilema da Rede mostra em profundidade como é que o comércio, como é que o mercado hoje joga com esses algoritmos. No entanto, existem também os jogos políticos, que eles até identificam alguns aspectos. Eu queria aqui olhar dois exemplos bem próximos da gente para que isso fique mais claro como é que esse jogo acontece. Então, vamos ver aqui, primeiro, um personagem, um campo político muito bom no jogo com esses algoritmos, que é o governo Bolsonaro. Todo mundo deve ter visto no dia 28 de julho, dia do agricultor, esse tweet que a SECOM, a Secretaria de Comunicação do governo, soltou, homenageando os agricultores com uma foto de um caçador de patos inglês, pelo que parece, pelo que se apurou. Mas, enfim, um homem com um rifle nas costas, isso é o que importa, Esse tweet, numa certa hora do dia, foi retirado, acho que no final da manhã, mais ou menos, foi retirado, e no lugar dele colocado este outro. Olha só que espetáculo! O governo do Brasil trabalha para que os agricultores possam trabalhar em paz. Então, vocês vejam, esse tweet aqui, eu aposto que todos vocês viram, muitos de vocês talvez tenham retweetado ou reproduzido no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, Isso circulou intensamente nas redes, isso repercutiu na mídia. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que os jornais, na mídia tradicional, como é que os jornais também repercutiram isso. E com tanta repercussão, imagina quanta gente foi entrar no tweet da SECOM para ver o que estava acontecendo, E aí, de tarde, eles tiraram esse tweet e colocaram esse outro, mostrando, afinal, o que eles estavam querendo mostrar, Como é que, olha que maravilha, do governo Bolsonaro, o número de invasões quase zerou, invasões de terras, para que os agricultores possam trabalhar em paz. Aqui a minha página de busca do Google no dia 28 de setembro, quando eu googlei, como se fala, o Dia do Agricultor. Várias imagens, várias vezes a reprodução da imagem, vários comentários, todos os grandes veículos de comunicação, de jornalismo, repercutindo o tweet do governo federal. Então, vocês vejam como é que se foi extremamente eficaz a estratégia de botar uma imagem polêmica, mas que fazia alusão a um tema que eles queriam colocar, que eles queriam levantar, que é da segurança no campo. Claro que a segurança no campo é com armas, evidentemente, Por isso que o governo faz questão de liberar o porte de armas para que os agricultores possam trabalhar em paz e produzir nossos alimentos. Outros tweets que ao longo do dia o SECOM foi liberando, todos mais normais, mais esperáveis, menos polêmicos. Mas eles já tinham criado a polêmica e eu apostaria que todos os demais, todos com propagandas dos grandes feitos do governo, apareceram depois, e devem ter sido mais visitados do que seriam normalmente se o governo não tivesse aberto a conversa com uma imagem tão polêmica. E aqui, para vocês entenderem o que é esse jogo da rede, na hora que na rede a gente via no tweet a imagem do caçador, no site oficial estava lá uma homenagem bem lugar comum, bem suave, bem de acordo com o protocolo, Uma mulher carregando um repolho, uma criança comendo alguma coisa, enfim, normal, percebe? Então esse jogo do causar polêmica, para causar, como dizem os meus alunos, funciona muito bem no Twitter. Aqui um outro exemplo. Aposto que vocês também devem ter visto, eu imaginei quantos assistentes sociais ficaram nervosos com o cara dizendo fora SUS, sem máscara, falando para cima da enfermeira ou da técnica de enfermagem, sei lá, sem máscara,
um meme quase, né? Ele transformou o momento de vacinação dele, né? É um comediante profissional, transformou o momento de vacinação dele num meme que viralizou no mesmo dia e de novo ocupou vários sites jornalísticos. Então vejam, já faz muito tempo que há muito tempo atrás se dizia que Facebook, principalmente a época do Facebook, né? Que o Facebook acabava principalmente repercutindo a mídia tradicional. Cada vez mais a mídia tradicional repercute as redes. Mas que rede que elas repercutem, né? Esses exemplos são só para mostrar algumas estratégias eficazes, mas elas são eficazes para ganhar likes, para viralizar, para causar, para fazer sucesso. Esse sucesso serve para a gente? O que serve para a gente? Né? Que tipo de comunicação, como a gente pode usar as redes? Então, a primeira coisa é entender que essas redes, do jeito que elas funcionam hoje, elas não são feitas para nos ajudar. Essas redes não servem para amplificar, ou pelo menos não é para isso que elas servem principalmente. A estrutura delas não é favorável à difusão de informações mais profundas, de debates para além do senso comum, né? Muito menos para o politicamente correto, como vocês podem ver nos dois exemplos. É o politicamente incorreto que dá mais ibope. A outra coisa essa é uma passagem muito rápida do dilema da rede, que eu queria frisar, lembrar aqui. Todos os estudos mostram que as fake news, né, como se convencionou chamar, as notícias falsas, elas circulam até 70%, aí varia um pouco, 60%, 70%, mas mais de 50% mais rápido do que as notícias verdadeiras. Veja bem, não estou falando de que tipo de notícia, de que conteúdo, de que sentido ideológico, mas as notícias falsas circulam mais rápido do que as notícias verdadeiras. Por quê? Vamos conversar, né? Por quê? Por que será isso? Né? Mas o que eu queria colocar aqui como provocações iniciais para a gente debater melhor quando nos encontrarmos é, primeiro, que parece evidente e óbvio que falar contra ou a favor é fortalecer de uma maneira ou de outra a mensagem. Então, quando a gente coloca, a gente divulga nas nossas redes que o Bolsonaro fez mais um sei lá o quê, nós estamos ajudando a divulgar o Bolsonaro. Assim como provavelmente muitos militantes digitais da internet de esquerda ajudaram a divulgar a mensagem de segurança no campo da SECOM. Outro elemento, o iluminismo, com seu elogio à razão lógica, perdeu a briga na rede. Se no jornalismo já faz um tempo que a gente não acredita muito nisso, que a gente sabe que mais do que se comunicar com a razão, a gente se comunica pelo caminho mais emocional das reações, das reatividades, as redes deixaram isso completamente claro. A livre circulação de ideias, de concorrência de ideias, não favorece a democracia. Livre demais da conta, a gente está criando um caos informacional, palavra feia, mas um caos de informação que complica mais do que ajuda. E aí eu queria que vocês pensassem a comunicação, quando vocês se perguntarem sobre a rede, quando a gente for discutir como usar a rede, pensassem que comunicação, assim como já nos ensinou Paulo Freire, a educação é um processo de troca, ou é troca ou não é comunicação. Esse processo de troca são relações de afeto, não de afeto no sentido piegas, de afeto no sentido de formas como nos afetamos. Então, quando a SECOM coloca o homem armado, ela está muito atenta a como ela nos afeta, né? A linguagem do ódio, do armamento, da polêmica, esses são instrumentos fundamentais que alimentam, que fortalecem
o campo político do bolsonarismo, né? E eles trabalham bem com essa comunicação. Talvez a gente ainda seja mais refém dela do que deveria, ou do que seria favorável ao nosso fortalecimento. Então, a pergunta para mim, que eu acho que a gente hoje, como comunicador, tem que fazer antes de mais nada é: como afetamos os outros? Como é que a gente afeta os outros? Como a gente pretende afetar os outros com a nossa comunicação? E como nós somos afetados pela comunicação? Essa é a questão. Só para finalizar, não está no slide, mas eu já queria colocar aqui uma questão para a gente não ficar deprê demais e pensar que essas redes servem para bodega nenhuma. O espaço digital parece ser um espaço muito interessante para nos conectarmos uns aos outros. Veja, porque aí nós estamos falando de comunicação de verdade, de troca. Como espaço de troca, parece muito promissor, mas a gente vai ter que aprender a pensar a comunicação não muito, muito, muito longe das estratégias Rede Globo de televisão, que, infelizmente, uma boa parte da esquerda ainda sonha com o poderio da Globo para fazer a Globo de esquerda, né? As redes não servem nem para a Globo nesse sentido. Essas são as provocações, vou adorar ouvir as reclamações de vocês, do Felipe, etc., quando nos encontrarmos no dia 26. Até breve.